São Paulo faz proposta pelo atacante Ferreirinha do Grêmio. Já o Corinthians responde sobre uma eventual negociação com o Gabigol do Flamengo. No Palmeiras, Messinho está arrebentando no Mundial Sub-17 com a camisa da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola também fala sobre o Flamengo. Há algum interesse em Scarpa para completar? Demissão no Vasco da Gama, as últimas do mercado, preparação do Cruzeiro para o jogo contra o Fortaleza, Botafogo fazendo bons ou maus negócios, tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e não esquece de deixar like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora começar com uma dica esperta. O recado é para você que sempre sonhou em trabalhar com futebol, mas não tem a mínima ideia de como começar. O futebol interativo chegou para resolver todos os seus problemas, seja dentro de um clube com gestão, análise de desempenho, tática ou então na mídia com jornalismo, como no meu caso. O futebol interativo é uma verdadeira faculdade do futebol e certamente tem um curso ideal para te ajudar. E o que é mais legal, na minha opinião, lá você não fica apenas na teoria, você aprende também na prática, com estágio garantido em um clube parceiro deles aqui no Brasil. Se você tem esse sonho, bora torná-lo realidade. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá, tira todas as suas dúvidas e aproveita o descontão que o Futebol Interativo vai conceder para todo mundo que assiste ao canal da Nicola. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o STJD, que já pediu a suspensão preventiva de Alessandro, gerente de futebol, e do Duílio, presidente do Corinthians, tudo por causa do comportamento da dupla no confronto contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Vocês vão lembrar que o Alessandro tentou invadir a sala do VAR. Quero contar também que o Atlético Mineiro exerceu o direito de compra e ficou com o meio atacante Paulo Vitor, só 19 anos de idade, ele pertencia ao Boston City. O Atlético gastou uma grana para ficar com 60% dos direitos econômicos e ainda há a previsão de aquisição de mais 10%. Bora falar agora sobre Paulo Autuori, que estreia nesse sábado como técnico do Cruzeiro, confronto contra o Fortaleza no Castelão. Ao longo da semana, na preparação do time em Itu, muitas conversas. O Autuori entende que o lado psicológico pode ser decisivo para que o Cruzeiro retome o caminho das vitórias. Bora falar também sobre Silvinho, ex-técnico do Corinthians, que acaba de classificar a Albânia para Euro do ano que vem. É só a segunda vez na história que a Albânia vai ter a chance de disputar a competição europeia. O time é líder do seu grupo com 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, classificação matematicamente garantida. Bora falar também que um site espanhol chamado Relevo, confesso que nunca havia ouvido falar, afirmou que o Real Madrid começa a considerar a possibilidade de oferecer uma extensão de contrato para Carlo Ancelotti. O técnico do Real Madrid tem um acerto verbal para se mudar para a seleção brasileira na metade do ano que vem. Para encerrar o giro de notícias, o Everton da Inglaterra perdeu 10 pontos pelo não cumprimento do fair play financeiro. A aplicação de perda desses 10 pontos se dá na Premier League, a maior punição da história da competição. O Everton caiu para a penúltima colocação com apenas 4 pontos conquistados e vai tentar reverter essa situação na justiça. A saideira do giro de notícias, a Chapecoense praticamente caiu para a Série C nessa sexta-feira, depois do empate em 0-0 com o Ituano em Itu. O time tem 37 pontos conquistados, joga apenas mais uma vez, está na zona do rebaixamento e já cai nessa rodada se a Ponte e o Tombense vencerem seus jogos. Bora falar agora sobre o Botafogo. Quero te ajudar a entender se as vendas de Lucas Perry e Adrielson foram um bom negócio. Os dois jogadores trocam o Botafogo pelo Lyon ao fim do Campeonato Brasileiro, isso já é certo. O negócio total pode render ao Botafogo 20 milhões de euros. Por que eu coloquei no condicional? Porque nesse valor de 20 milhões de euros há a aplicação de bônus para os dois atletas. O Botafogo vai ficar com menos do que 20 milhões de euros e vai precisar torcer para que eles se tornem titulares e alcancem bons números para que possa chegar a esses 20 milhões de euros. Considero o valor baixo, até porque trata-se de uma negociação dentro do mesmo grupo. Eles trocam o Botafogo de John Textor pelo Lyon de John Textor. Nicola, mas será que teve outras propostas de clubes do exterior? Só sondagens. Ninguém apareceu com propostas definitivas. Mas eu acho que para que exista um movimento desse dentro de clubes de um mesmo grupo, há a necessidade de que os valores sejam estratosféricos. Não é a primeira vez que o John Textor se mete nesse vespeiro. Algum tempo atrás ele tirou o Jefinho, também do Botafogo, para levá-lo para o futebol francês.
algo que na oportunidade revoltou o botafoguense. Por que esse assunto sobre PR e Adrielson não está sendo muito discutido agora? Porque ambos estão na reta final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo sonhando com o título nacional. Você acha que ainda dá? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre Pedro Jeromel, um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro nos últimos anos, fase mais complicada no Grêmio. A novidade é seu contrato com o tricolor gaúcho se encerra em 31 de dezembro e até agora não há um acerto para a prorrogação do contrato. Pela primeira vez poderemos ver Pedro Jeromel atuando em outro clube. Jeromel já deixou bem claro que não quer se aposentar e vai dar prioridade para a renovação de contrato no Grêmio, mas o tricolor afirmou que só renova com o Jeromel se ele aceitar redução salarial. Hoje, incluindo salários, direitos de imagem, luvas e também os impostos, a conta envolvendo o Jeromel ultrapassa R$1 milhão por mês. O Grêmio quer ficar com o Jeromel, mas vai exigir que ele aceite uma bela redução de vencimentos. Caso contrário, ele vai ficar à disposição no mercado para poder se mudar para qualquer outro clube. Zagueiro de 38 anos de idade, que com a camisa do Grêmio foi sempre espetacular, com exceção ao ano de 2023, muitas lesões. O cara tem apenas 7 partidas disputadas nesse ano, todas mais recentes, depois de uma série de problemas. Só para você ter uma ideia da diferença em relação a anos anteriores, no ano de 2022 o Jeromel jogou 46 partidas, em 2021 teve em campo 35 vezes, em 2020 jogou 32 partidas, em 2019 43 jogos. Essa foi a temporada que destoou. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Jeromel caberia no seu clube do coração? Use o espaço para comentário, tô curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Bora falar agora sobre demissão no Vasco. Cruz Maltino anunciou nas últimas horas a dispensa do diretor comercial chamado Caetano Marcelino, aquele mesmo que já havia trabalhado no Maracanã e por 3 anos comandou o marketing do Flamengo. Sua contratação pelo Vasco aconteceu em outubro do ano passado e 1 ano e 1 mês depois ele foi dispensado. Há uma série de avaliações internas que apontam que o Marcelino não conseguiu dar conta do recado. Seu grande feito pelo Vasco foi a renovação do contrato da Pixbet com valores muito superiores ao anterior, mas em relação à busca pelo Maracanã, você sabe que o Vasco tem a intenção de ter o Maracanã como o seu. O Marcelino não conseguiu avançar, ele também foi muito criticado por conta da operação para melhoria do atendimento ao torcedor em São Januário. O torcedor segue sofrendo toda vez que vai ao estádio Cruz Maltino. Tendência é que a 777 aponte um novo diretor comercial em breve. A pergunta que eu quero deixar é: Paulo Brax segue no Vasco em 2024? O trabalho dele é bem avaliado para que o diretor executivo de futebol, o cargo mais importante dentro dessa estrutura, permaneça. Na minha avaliação, Paulo Brax não merece estar à frente do Vasco. Eu quero saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que fez proposta para a contratação do Ferreira, atacante do Grêmio. Quero contar para você que o Ferreira já deixou claro que não permanecerá no Grêmio para 2025. O contrato dele termina em dezembro de 2024. Dessa maneira, ou o Grêmio vende o Ferreira agora, ou vai perder o jogador de graça. Quero acrescentar mais 2 informações importantes. A primeira delas, Ferreira é São Paulino, cresceu torcendo pelo São Paulo e já admitiu para pessoas próximas que tem o sonho de jogar no tricolor. A segunda informação exclusiva, Júlio Casares é muito fã do Ferreira, vive falando para as pessoas próximas que gostaria de contar com o atacante do Grêmio. Mas não se trata de uma operação simples. O Grêmio, no início desse ano, chegou a pedir 12 milhões de euros ao São Paulo para que o negócio avançasse. Por 12 milhões de euros não haveria a menor possibilidade. O fato de estar apenas 1 ano do fim do contrato deve permitir ao São Paulo colocar uma condição inferior ou bem inferior a esses 12 milhões de euros. E já existem algumas especulações, o André Hernan chegou a dizer que o São Paulo ofereceu um contrato de empréstimo com opção de compra. Não faz sentido para o Grêmio emprestar um atleta que só tem mais 1 ano de contrato e não vai aceitar essa renovação. Já outras fontes, também cobrem o São Paulo, chegaram a afirmar que o tricolor ofereceu 25 milhões de reais, além do repasse em definitivo do volante Lua. O São Paulo não confirma o modelo de negociação que está tocando, mas admite que quer contratar o Ferreira. Consultei 2 fontes do São Paulo, ambas trataram o negócio como difícil, mas é um alvo do tricolor para 2023. São Paulo que já tem 2 reforços certos, o Eric, atacante do Ceará, e o Luiz Gustavo, volante ex-seleção, que aceitou nessa sexta-feira fechar com o tricolor por 1 ano. Na próxima terça ele passa por exames médicos e assina seu contrato. Hora de falar sobre o Flamengo. O rubro-negro descartou a contratação de Gustavo Scarpa, nome que foi muito reivindicado, muito especulado nos últimos dias por vários clubes. O Atlético foi aquele que fez
proposta oficial, mas o Galo já anunciou na sexta-feira que desistiu da contratação do atleta. Já o Scarpa vinha sendo especulado no Flamengo há algum tempo como uma segunda alternativa ao De La Cruz. Importante contar que a diretoria do Fla já negou o interesse no Scarpa. Ainda que o De La Cruz não seja contratado, o Scarpa hoje não faz parte dos planos. A avaliação é de que ele não traria aquilo que o Flamengo busca com os reforços. O Flamengo está pensando e sonhando alto para 2024. Além do De La Cruz, que está forçando a barra para trocar o River Plate pelo Flamengo, o rubro-negro gostaria de ter Claudinho, jogador do Zenit, um antigo sonho do Tite. Também conversa para contratar o Alexandro, lateral esquerdo que está de saída da Juventus. Já contei para vocês também que o Joaquim, zagueiro que pertence ao Santos, ex-Cuiabá, é outro nome na pauta. O Santos não pode vender ninguém agora, enquanto não houver eleição. Enfim, o Flamengo se planeja para ter um baita elenco em 2024 para tentar ganhar absolutamente tudo. Bora falar agora sobre o Corinthians. Alessandro, o gerente de futebol do Timão, respondeu sobre Gabigol. Ao longo da semana você vai lembrar, o Neto contou no programa dele que o Corinthians tem a intenção de contratar o Gabigol do Flamengo. A ideia do Corinthians é vender o Yuri Alberto e utilizar essa grana para comprar o Gabigol do Fla, além de pagar seus salários. O Alessandro foi perguntado sobre esse tema e disse o seguinte, abre aspas, estou surpreso, porque não vi nada sobre isso. A minha análise é que trata-se de um atleta espetacular. Quem não gostaria de contar com o Gabigol? Mas como contar com ele, eu não sei. Não compete a mim analisar. O Alessandro tratou de colocar panos frios. É importante lembrar que, de acordo com a informação do Neto, o pedido do Gabigol foi do Mano Menezes, o técnico do Timão. Sobre o Hugo, lateral esquerdo, contei para vocês que, de acordo com o Goiás, o negócio entre Corinthians e Hugo está fechado. O lateral tem contrato com o Goiás até 31 de dezembro e assinou um pré-contrato com o Timão. O Alessandro preferiu desconversar, nem tocou no assunto. O Hugo falou que o Corinthians precisa primeiro conseguir os 46 pontos para depois planejar a próxima temporada. Também foi perguntado ao Alessandro a respeito de Lucas Veríssimo. Ele disse o seguinte, abre aspas, não existe um valor fixado. Teremos que negociar com o Benfica, mas o contrato dele vai até junho do ano que vem. Provavelmente esse assunto ficará com o próximo presidente, fecha aspas, Corinthians descartando tratar sobre Veríssimo agora, não há porquê de fato. Querem fechar o vídeo para falar sobre uma baita joia do Palmeiras, está arrebentando no Mundial Sub-17. Estevão Willian, mais conhecido como Messinho, nem começou o Mundial como titular, até porque no Sul-Americano não havia participado, mas bastou que ele começasse a atuar que a coisa mudou radicalmente. No jogo contra o Irã, derrota por 3-2 do Brasil, o Messinho não jogou como titular, como eu contei. Já diante da Nova Caledônia, 9-0, com um gol do Messinho, mais 3 assistências, ele foi descrito no jornal espanhol depois desse jogo como o mais novo gênio. A frase estampada no jornal foi Brasil tem um novo gênio, com a fotaça do Messinho. Já na vitória por 2-1 contra a Inglaterra, que fechou a participação do Brasil na fase de grupos, ele nem marcou, nem deu assistência, mas o Brasil venceu por 2-1 e a FIFA elegeu o Messinho como o melhor jogador em campo. Atleta que já havia sido procurado por Barcelona, por PSG, por Bayern de Munique, vários interessados, muita gente disposta a colocar um caminhão de dinheiro. É esse Messinho que sempre que eu converso com o João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base, eu escuto que vai ser um jogador melhor do mundo. E o João Paulo Sampaio afirma que nunca trabalhou com um atleta tão talentoso quanto esse jogador, que é o melhor de todos com quem ele já conviveu no Palmeiras e no Vitória, e é atleta para disputar o título de melhor do mundo. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Messinho tem 16 anos de idade e compete nesse Mundial com atletas de 17. E você já viu o Messinho jogar? O que você pensa sobre ele? Última. Messinho vai ser utilizado quando no Palmeiras? Levei essa pergunta para o pessoal do Verdão e a resposta foi de que só o Abel pode dizer. Ninguém do Palmeiras tem essa resposta. O Abel está aguardando as 7 chaves qual o seu planejamento em relação ao Messinho. O ideal seria que ele jogasse a Copa São Paulo de Juniores e já começasse a ganhar alguns minutos no Campeonato Paulista, até porque daqui a pouco vai aparecer um clube gigante do futebol europeu e vai comprá-lo. Então o Palmeiras precisa utilizar o mais rápido possível para que o Verdão possa ter a oportunidade de aproveitar dessa joia. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, acompanha aquela coisa toda. Abraço, tchau!